Olá, amigos. Graças a Deus, mais um encontro, mais uma reflexão, mais um aprendizado na nossa jornada evolutiva. É com muita alegria no coração que eu tenho mais uma vez essa oportunidade em refletir, em estudar o Evangelho de Jesus, trazendo as reflexões, trazendo as pitadinhas para o nosso conhecimento, sob o comando desse Mestre Divino. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus envolva todos os lares da terra, todas as mães, todos aqueles que se encontram nessa caminhada da evolução. Oportunidade bendita que o Pai concede a todos nós, os teus filhos. E hoje eu começo o nosso encontro, como sempre, agradecendo a Seca, Caminheiros do Amor, agradecendo aos amigos, a todos que abrem os seus lares para ouvir as nossas palavras lidas, as nossas palavras que vêm do nosso amigo, dos nossos amigos espirituais, as palavras do Evangelho de Jesus. Agradeça a oportunidade da vida. Todos nós agradecemos. E é interessante, hoje vamos dar continuidade no capítulo 3, os itens 14, 15 e 16. Os mundos, mundo de prova, expiação, a qual ouvimos tanto, né? E muitas vezes nos perguntamos, por que tantas provas? Por que tanta expiação? Se já temos no nosso olhar a boa vontade em fazer o bem. Então nos perguntamos em alguns momentos, né? Quando será que a Terra vai sair dessa escala de expiação e prova? Então fiquei pensando, se nós olharmos a nossa natureza, cada cantinho por onde nós passarmos, nós vemos ali uma plantinha, uma semente, o multicolorido, o céu maravilhoso, o sol, as águas. Aí nós observamos os nossos irmãos, cada um dentro da sua árvore genética, né? A árvore genealógica que nós falamos tanto, e nós percebemos as diferenças e ao mesmo tempo nós ficamos deslumbrados com essa maravilha que é o nosso planeta, a encarnação, as raças que se encontram, as espécies, flora, fauna. Aí nós pensamos, né? Mundo de expiação e prova, com tanta coisa bonita, tanta coisa bela, como o Pai é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Porque mesmo nós, filhos imperfeitos, que erramos muito, Ele nos fornece, Ele nos dá isso maravilhoso, essa beleza. Cada partícula do planeta pensado em atender às necessidades do filho
rebelde. Porque nós já fomos, se não somos hoje totalmente rebeldes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ainda não são sentimentos puros. Nós ainda temos sentimentos rebeldes. E o Pai nos dá toda essa maravilha. Então nós pensamos, mundo de expiação e provas. Será que só a Terra é um planeta? Será que só a Terra é um mundo de expiação e provas? Aí nós vamos lá no Evangelho de Jesus. Não. Há muitas moradas na casa do Pai. E dessas moradas, muitas delas são de expiações e provas. Porque nós demoramos a entender, demoramos a aceitar a bondade. Nós convivemos com os convencionalismos, com as aparências, mas o verdadeiro do nosso ser espiritual nós vamos deixando de lado. Então, para eu não me alongar muito, vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso. É a lição 135, Renovação Necessária. Não extingais o Espírito, Paulo. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo, a rigor, e somente a custo abrem o entendimento das realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, só essa mensagem já fala um pouquinho, né? Que nós insistimos em manter as nossas tendências, os nossos convencionalismos. E aí chegamos na Terra, trazemos toda uma programação maravilhosa, amorosa, de evolução, de progresso, e ao chegar aqui nos perdemos novamente nas ilusões terrenas. Aí continuamos, então regressamos ao plano espiritual da mesma forma, muitas vezes com os mesmos vícios, ou às vezes até com vícios e hábitos, tendências maiores do que aqui quando chegamos, porque somos ainda muito rebeldes. A Terra, ela não foi composta, não é composta apenas de espíritos, de provas e expiações.
cada um de nós temos conhecimento, com certeza, de irmãos amorosos que já chegaram aqui na Terra e só desenvolveram, só semearam a bondade. São os anjos espirituais que o Pai nos envia para que nós, além do Mestre Jesus, dos ensinamentos do Mestre, tenhamos ao nosso lado amigos amorosos dispostos a nos dar o exemplo ali, vivenciando, fortalecendo em nós, em nosso coração, o germe da nobreza divina que nós trazemos. Então, esse capítulo, ele fala um pouquinho sobre isso. E como eu disse, vou falar a vocês os itens 13, 14 e 15, mundos de expiações e provas, de provas. O item 13, que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? Isso é o Espírito respondendo o que ele diria para nós sobre o mundo de expiação e prova. Basta nós olharmos olharmos a nós, não precisamos nem olhar o nosso próximo, olharmos para nós. Veja quantos sentimentos inferiores nós possuímos. E esses sentimentos inferiores, eles ocasionam um mal mental. A nossa casa mental, ela vai se expandindo com o sentimento da dor, da raiva, do egoísmo, da indiferença sim, com os nossos companheiros de caminhada, indiferença com as espécies que nos cercam, indiferença dentro dos nossos lares. Então, vamos ficando presos aqui, a essas provas, a essas dores. O Evangelho já diz, bem sofrer e mal sofrer. Se nós estudarmos as lições deixadas pelo nosso Mestre Jesus, ali, tão resumidas no Evangelho, linha por linha, nós entenderemos todas as nossas deficiências e tem ali todas as outras pontuações em como melhorarmos. Mas dá trabalho mudar nossos hábitos, que já vem de outras encarnações, dá muito trabalho. Precisamos ser firmes, ter esse propósito na mudança. Mas vamos continuar aqui, né? Esse foi o primeiro parágrafo dessa lição. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova que já viveram, ou seja, se nós observarmos a nós próprios, nós trazemos qualidades, cada um de nós tem qualidades, muitas qualidades. Significa que já vivemos outras encarnações e estamos tentando, né? E os vícios, nós também observamos a imperfeição moral nossa e dos outros. Mas se cada um de nós observarmos as nossas imperfeições e trabalharmos as nossas imperfeições, nós vamos dar um passinho e quem sabe deixarmos mais rápido ainda esse mundo de expiação e prova, né? No item 14, entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. Foi o que nós falamos agora há pouco. Nós temos aqui muitos amigos que são enviados para cá com
o propósito em auxiliar, e temos também aqueles que estão no início de encarnações, que são mais primitivos, eles saíram há pouco de um estágio para ser um espírito encarnado. Então é claro que eles não estão aqui por uma prova, faz parte de um processo da evolução, como uma sala de aula. Lá no Jardim da Infância, como eu sempre coloco, Jardim da Infância, primeiro, segundo, até chegar lá no último degrau da escolarização regular aqui na Terra. E assim nós precisamos. Então os espíritos, eles vêm para a Terra também, ali, justamente eles estão começando um processo de encarnação. Aí no item 15, a Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios. Lembra que eu falei que existem muitos mundos, muitas moradas na casa do Pai? Então, a Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho. Então, a primeira mensagem que nós falamos, ali citada por Paulo, ela já coloca em forma muito simples todos esses tópicos do nosso estudo de hoje. Mas não é apenas a leitura, nós precisamos ler, entender, compreender e, de que forma, observarmos primeiramente a nós. Se cada um de nós observar os nossos hábitos, as nossas tendências, como eu ajo diante de cada situação, eu vou me conhecer, é o autoconhecimento. E aí nós vamos entender e vamos buscar essa melhoria em nós. A melhoria em nós vai impactar no outro, porque o outro vai perceber. E muito daquilo que nós percebemos naquele irmão corajoso de bondade, corajoso com a verdade, e nós nos impactamos de forma tão bonita, o nosso coração, a nossa mudança moral também vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. E assim a corrente amorosa, a corrente do amor vai se formando. Então, leiam, estudem, peguem o capítulo. Como sempre digo, o nosso tempo aqui é muito curto, não dá para desenvolver parágrafo por parágrafo, frase por frase, mas lembremos da bondade de Deus. Estamos num mundo que tem tudo que necessitamos para vivermos enquanto espíritos encarnados, e tudo que necessitamos para a mudança no nosso coração e sairmos do mundo de expiação e prova, do mundo com tanta desigualdade, com tanta dor, com tanta ira, com tanta discórdia. Tudo causa do egoísmo e do orgulho, da rebeldia, do não aceitar as leis do Pai Criador. Lembremos sempre do nosso Mestre Jesus. Sigamos o exemplo,
Foi Ele que Deus nos enviou para seguir, para nos orientar. Olhemos para Ele com a verdade, com amor, com boa vontade, com esperança e agarremos esses ensinamentos do Mestre. Meus amigos, que a paz, que as bênçãos do Pai, que essa falange amorosa, trabalhadores do Cristo, esteja em todos os vossos corações, em todos os corações aqui, desse mundo que nós tanto amamos, mas que precisamos mudar para alcançarmos